Então, bom dia, meus queridos alunos do curso de Tecnologia e Horticultura, no sexto período. Vamos dar início aí às nossas atividades da disciplina de tópicos especiais. Essa disciplina, como é ofertada na grade, ela nos oferece a possibilidade de trabalhar com tópicos que sejam relevantes para a formação acadêmica de vocês. E um dos tópicos de maior importância atualmente, né, e corroborando lá com a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente fala da inteligência artificial, vem um tema que é bastante importante. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pecuária e abastecimento, ela já colocou que uma das metas nos próximos 10 anos é aprimorar aí a questão da agricultura de precisão, também chamada de agricultura digital, ou às vezes também chamada de agricultura 4.0, né? É uma área que cresce muito, vocês viram aí nas palestras da Semana Nacional de Tecnologia, e é uma área que ainda tem um leque de formação profissional muito grande. O Tavis, na palestra, não sei se a Esther estava ontem, na palestra do Tavis, ele disse, profissional que concluiu o curso dele de graduação, fizer um mestrado, um doutorado em entender de internet das coisas, de agricultura de precisão digital, tem emprego garantido, né? A gente fica muito feliz em ouvir isso, de um profissional tão gabaritado quanto o Tavis, né? E mostra para nós, né, Esther, Carla, quem que entrou agora? Acho que a Carla está caindo, está entrando, né? Mostra para nós, Laiana, eu sempre chamo ela de errado. Mostra para nós que o mercado é muito amplo, né, que a gente precisa de formação. Ah, professor, formação é fazer disciplinas? Não somente, formação também é fazer cursos, né? Outro dia a gente teve o curso de drone aqui na nossa Instituto Federal, gratuito, é uma possibilidade. Então, é a área que cresce. Então, qual que é o objetivo de hoje, da nossa aula 1? É a apresentação da ementa, os conceitos e importâncias da agricultura de precisão e agricultura digital. Deixa eu ver aqui o Gabriel, está entrando. Qual que foi o objetivo da disciplina? Então, é promover a formação de profissionais capacitados frente aos atuais desafios tecnológicos da agricultura de precisão, de forma que os mesmos possam empregar técnicas adequadas para a investigação da variabilidade espacial dos cultivos, avaliar criticamente as tecnologias disponíveis para emprego em agricultura de precisão e tomar decisões gerenciais de forma localizada nas lavouras, né? Então, é super importante a gente fazer esse manejo que nós chamamos de áreas que tenham variabilidade espacial. Então, você chega numa lavoura, Esther, não sei quem mais o Gabriel entrou, vocês vão chegar numa lavoura e vão perceber que nós temos uma variabilidade muito grande. Entrou. Permitir ao Fábio. Nós temos uma variabilidade muito grande. Tem áreas que produzem mais, tem áreas que produzem menos. Exemplo, você pega um pivô central, a área de baixo, a área mais baixa desse pivô, geralmente é uma área que tem um maior excesso de umidade no solo. Então, ela é uma área que vai ter uma maior produtividade. Mas você pega no mesmo parte, seja a parte de baixo do pivô, a parte de cima, você também encontra variabilidade. Essa variabilidade, às vezes, está relacionada com manchas de cascalho, às vezes está relacionada com diferentes doses de adubação, ou às vezes está relacionada, por exemplo, com a própria formação rochosa do solo, pode estar relacionada também com a incidência do banco de sementes de plantas daninhas, pode estar relacionado com a presença de doenças, pode estar relacionado com a presença de nematóides, que naquela área ali ela é mais intensa. Ou seja, a agricultura de precisão ela vai dar ferramentas para que vocês possam trabalhar essa variabilidade a nível de
campo. Ah, professor, então a variabilidade ela vai deixar de existir? Não, a variabilidade ela vai continuar existindo em qualquer lavoura, mesmo depois de empregar a agricultura de precisão digital. O que nós vamos fazer é reduzir essa variabilidade, tá? Então, esse é o objetivo da disciplina, trabalhar essa variabilidade e tentar reduzir essa variabilidade. Outro objetivo específico, né, formar profissionais aptos a prover análise dos requisitos para implantação e gerenciamento de sistemas de aplicação localizada de insumos e monitoramento dos fatores de produção. Isso é importante. Ah, professor, eu identifiquei que tem uma falta de nutriente aqui nessa faixa da minha lavoura, né, dessa gleba que a gente chama. Como que eu faço para regular? Então, eu ensinei para vocês lá na disciplina de agricultura como que faz a análise de solo, como faz a interpretação, e o Wagner ensinou para vocês lá como que faz a regulagem do equipamento. Hoje, com o avanço da agricultura, nós temos os sistemas de georreferenciamento. Quando se fala em sistemas de georreferenciamento, os alunos ficam assim, nossa, o que é esse sistema de georreferenciamento? Nada mais é do que o sistema de posicionamento, pessoal. Então, por exemplo, se eu estou colhendo uma lavoura e eu estou medindo ali o rendimento em tempo real, aquele ponto onde eu colhi aquela parcela, ela está georreferenciada, ela tem mapeado ali a localização correta daquele ponto. Então, quando você joga produtividade em vários pontos na lavoura, você cria um mapa. Esse mapa que nós vamos utilizar para tomadas de decisão. Se você perceber que tem uma mancha no mapa de produtividade, uma produtividade mais baixa numa região da lavoura, você vai tentar identificar por que daquela produtividade mais baixa. Será que é uma doença? Será que é o solo? Será que é uma mancha de cascalho? Vamos supor que nós localizamos que seja déficit nutricional, déficit de fósforo no solo. Então, naquela região onde tem esse déficit de fósforo, nós temos que jogar uma dose maior de fósforo. Então, hoje nós já temos equipamentos, plantadeiras, que é adubadeiras, que já fazem essa regulagem automática pelo GPS. Você pega o mapa com as recomendações de adubação, joga naquele computador que tem na plantadeira, e ela sozinha vai jogar via controlador as doses variáveis ali a campo. Isso é a tecnologia mais de ponta que nós temos. Mas nós temos ainda aquele método, né, Fábio? Antigo, né, que a gente tem que descer do trator e ir lá e regular, né? Regular lá as engrenagens, regular lá a velocidade de operação. Então, nós temos ainda equipamentos que não são tão evoluídos. O que é importante vocês, como futuros tecnólogos, saberem? Que tanto seja um sistema totalmente autônomo, seja um sistema manual, o importante é que vocês tenham conhecimentos para fazer a regulagem, manutenção desses equipamentos. O importante é não o equipamento ser muito moderno, o importante é que o equipamento consiga jogar ali a quantidade de sementes que a cultura exige naquela condição ambiental. Entenderam? Então, pode ser um equipamento, pode ser uma Jumil antiga, uma plantadeira, mas se ela está jogando lá 5 sementes por metro, tá ótimo. Às vezes você tem um equipamento, uma plantadeira da John Deere com todos os kits de plantio, toda moderna, mas ela não está jogando as 5 sementes, está jogando 4. Então, ali tem a perda. Promover o conhecimento da eletrônica embarcado nos equipamentos agrícolas. O que é um GPS? O que é um controlador? Né? Através do estudo dos sistemas de posicionamento, direcionamento, controle e monitoramento de operação. Então, vocês vão ficar mais a par dessa agricultura de precisão. Aqui alguns livros, né, de agricultura de precisão. Boa parte dessa literatura eu tenho em PDF, então, durante as minhas aulas, eu vou disponibilizar alguns capítulos para vocês lerem, né, além das aulas, para vocês poderem ir se aprofundando nessa tecnologia. Aqui é a bibliografia complementar. Então, esse livro aqui eu tenho ele em PDF, então eu vou estar disponibilizando para vocês, um livro muito bom. E aqui alguns artigos. Bom, a introdução ao tema, né? Isso aqui é muito importante. Quem viu minha palestra lá, viu esse slide. Estima-se que 95% do aumento da produção mundial de alimentos, daqui em diante,
terá que vir de ganhos de produtividade e tecnologias que auxiliem o agricultor a fazer mais com menos, de modo mais eficiente, rápido e com menos custos. Então, essas são as respostas que o agricultor quer de vocês, né, Gabriel? Vocês serão tecnólogos e o produtor ele vai querer fazer mais com menos, vai querer fazer de forma mais eficiente, mais rápido e com menor custo. Então, o agrônomo, o tecnólogo em horticultura que consegue responder esses anseios do produtor, não falta emprego para ele. Pelo contrário, ele vai ser disputado, né? Eu lembro que eu tenho um colega nosso da Dupont, Geliomar, ele era técnico de campo lá na semente básica, ele tinha um salário ali em torno de R$ 8.000 como técnico, e um fazendeiro contratou ele para tomar conta de 2 fazendas em Morrinhos, né? 2 fazendas grandes. Hoje, ele está super bem, ele ganha uma porcentagem, tem um salário lá de 12 mil. Por quê? Por causa dos conhecimentos. Ele entende como fazer mais com menos, de forma mais eficiente, mais rápida e com menor custo. O desafio da demanda mundial de alimentos, né? Então, em torno de 2050, a população do mundo ela vai crescer em torno de 35%. Isso quer dizer 1 bilhão a mais de pessoas para que nós possamos alimentar. Então, a quantidade de alimento, a produção das culturas vai ter que praticamente dobrar, né, nos próximos 50 anos. Ou seja, o desafio nosso é enorme. E olha que interessante o tamanho do desafio, o tamanho da oportunidade, porque o mundo inteiro, ele conta com o Brasil. Ele conta com o Brasil para poder promover esse abastecimento mundial de alimentos. É interessante, né, não sei se vocês ouviram, agora, recentemente, nós tivemos aí um problema muito grande com o desabastecimento da soja, com o desabastecimento do arroz, e os preços elevaram. Porque boa parte da nossa soja está indo para onde, Fábio? Está indo para a China, né? A China está comprando, tem produtor que já vendeu a safra de 2021 de soja, para vocês terem uma ideia. 2022 está negociando no mercado futuro, né, que a gente chama. Então, a demanda hoje de alimento é muito maior do que a capacidade que nós temos de produzir. E como eles lá pagam em dólar, né, é difícil o consumidor brasileiro concorrer. Então, se não tiver essas medidas intervencionistas, acaba subindo muito o preço quando falta o alimento, né? A gente tem que tomar cuidado com a inflação. Alguns exemplos do que está chegando no mercado. Em 2010, foi lançado aí o veículo autônomo da Jacto, então usado aí em citros, né, para fazer a pulverização em laranja. Professor, já pode usar esses veículos autônomos na agricultura? As leis, os testes estão sendo feitos, né? Atualmente, não. Você tem um veículo autônomo, mas ainda exige uma pessoa em cima desse veículo, questão legislativa. Mas no futuro, com os testes que estão sendo feitos, com a regulação, provavelmente vai ter permissão, principalmente na zona rural, desses veículos autônomos começarem a operar sem a necessidade aí de um piloto, né? Isso vai reduzir muito custos e mão de obra no campo. É tão interessante que esse pulverizador, para vocês terem uma ideia, ele tem uns sensores lá no tanque, então quando termina, acabando ali a cauda, ele volta sozinho lá no reabastecimento, né? E daqui a pouco nós vamos ter robôs que vão fazer o reabastecimento sozinho desse veículo também. Mesma coisa acontece com o trator, nós já temos tratores aqui com uma plantadeira, né, bastante robusta, de semente adubo, com semente, toda sendo operada a campo, e também esse trator sequer tem a cabine, né? Foi lançado em 2016 pela Case. E olha quantos cavalos não tem esse trator, com certeza acima de 400 cavalos, né? Professor, mas nós estamos falando somente de tratores grandes? Não. Aqui um robô de plantio, né? Principalmente braquiária, semente pequena, é um robozinho pequeno, né? Totalmente autônomo, e com a grande performance aí de plantio a campo. Ou seja, as tecnologias de veículos autônomos, elas já estão chegando aí a campo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Tudo ok? Gabriel, Fábio, Luana, Esther? Ok, tranquilo. Opa, Ok. a sombra tá boa, hein, Fábio? Tranquilo.
Obrigado aí por dar um oi. Às vezes a gente fica sozinho falando para a tela aqui. Eu ainda vou aprender como é que faz para mim ver vocês e ver a tela, porque é muito ruim falar sozinho aqui, olhando para a tela. Às vezes a gente se sente sozinho, né? É interessante vocês perceberem que a agricultura de precisão digital, ela vem surgindo no mundo que exige cada vez mais produtividade, desempenho e sustentabilidade. Eu citei na minha palestra a questão da sustentabilidade e fiz a relação com a questão das queimadas na Amazônia e no Pantanal, né? Se está superestimado ou não, se é verdade ou mentira, se é questão política, não vem ao caso aqui. Mas o que vem ao caso, pessoal, que o mundo inteiro está observando a sustentabilidade, né? Vem ao caso, por exemplo, se o Fábio fizer uma aplicação de nitrogênio em excesso em um pivô central desse de batata ou cebola, e se essa água que vai parar lá no manancial é, criar, aumentar o desenvolvimento de algas e matar os peixes lá da represa, com certeza, por melhor que seja o rendimento lá da cebola, da batata, o Fábio vai ser questionado lá pelo produtor na questão dos peixes. Ou às vezes, se o produtor não cobrar, se a Rede Globo ficar sabendo, passar lá, vai filmar e vai mostrar que os peixes estão morrendo, né? Então, a sustentabilidade hoje é importantíssima. A questão da outorga de água aqui no município de Cristalina. Tem muito produtor querendo montar mais pivô, mas nós não conseguimos atender. Por quê? Segundo a Agência Nacional de Água, a ANA, nós estamos no limite aqui dos nossos rios, das nossas bacias, na questão de água e irrigação. Então, o IF Goiano vai apoiar via nosso polo de irrigação estudos para dimensionar, né, se realmente tem condição ou não de aumentar aí a, a quantidade de pivôs e a área irrigada aqui na região. Então, para nós aumentarmos a produtividade, uma das formas é aumentar a área irrigada. Será que a irrigação ela consome tanta água como o pessoal fala, ou será que pelo fato de você estar plantando a terra, você aumenta a infiltração, você está fazendo uma reciclagem de água? Então, somente pesquisas científicas bem conduzidas que vão dar essas respostas para nós. E outra questão de desempenho, né? Hoje se planta uma lavoura muito rapidamente, se colhe também muito rapidamente. Então, qualquer máquina, qualquer implemento, qualquer tecnologia que permita você plantar de forma mais veloz, por exemplo, um kit de plantio, que permite você plantar 8, 9, 10 quilômetros por hora, com uma distribuição boa de sementes, trabalhando ali com 5 sementes por metro, ele é muito mais valorizado no meio agrícola do que um kit de plantio, uma plantadeira que vai plantar ali a 4, 5 quilômetros por hora. Então, se você aumenta a velocidade ali, que seja de plantio de 1, 2 quilômetros por hora, e mantém a regularidade de plantio, de semeadura dessa plantadeira, você tem um ganho de desempenho. Então, hoje o desempenho é fazer mais em menos tempo, é muito importante. E aí a agricultura de precisão tem condição de atuar nessas 3 áreas, né? A sustentabilidade, você somente vai aplicar a quantidade de nitrogênio necessária naquela área específica. Geralmente, o que o produtor faz hoje? Ele pega uma análise complexa de todo o pivô, ou de 4, 5 glebas, manda para o laboratório de solos, e chega o resultado, ele vai usar o quê? Aquela dose que precisa, a dose maior, que atenda toda a área. Então, em algumas áreas vai gerar um desperdício. A agricultura de precisão, ela vai trabalhar nessa sustentabilidade. Você não vai ter aquele excesso de nitrogênio. Vai afetar a produtividade? Claro. Você pega uma área de nematóide, você mapeia aquela área, planta a clotalária, no outro ano, quando você voltar com soja, você vai ter uma produtividade maior. O desempenho, esses veículos autônomos, a perda, que é a parada ali para fumar um cigarro, para tomar uma água, não vai deixar de existir, né, para bater um papo, então o desempenho ali vai melhorar muito na lavoura. Ou seja, aqui alguns exemplos, né? Então, a agricultura de precisão digital vai permitir a automação, a tecnologia de ponta e a análise de dados. Então, essas 3 aros aqui, né, que a gente pode falar, elas atuam para melhorar a produtividade agrícola, para melhorar a eficiência na utilização de insumos. Acabei de citar o nitrogênio, mas nós podemos falar de adubos foliares, né, que podem ser aplicados via drone, aumentar a segurança dos trabalhadores, ou seja, muito importante
a segurança dos trabalhadores, né? Trabalhadores que aplicam inseticidas, trabalham com caudas, eles estão expostos ali a níveis altos de contaminantes. A própria semente, né, ela tem bastante contaminante, então você aumenta ali a segurança de trabalhadores, diminui os impactos ambientais, também citei para vocês, e principalmente reduz custos, né? Você reduz ali a quantidade de mão de obra, você reduz ali a quantidade de insumos, você reduz ali também o tempo necessário ali para realizar as atividades. Com tudo isso, você reduz custos. Está vendo o tamanho da ferramenta, pessoal, que vocês estão ouvindo? As oportunidades, isso para mim seria um cavalo desarreado, que nem o Fernando fala, né? É uma oportunidade de vocês aprimorarem o conhecimento nessa área. Vamos supor, Gabriel, se você fizer um curso lá, por exemplo, de manutenção de colheitadeiras na área de agricultura de precisão, você vai ser um dos únicos profissionais no Brasil a prestar esse serviço de manutenção nessas balanças, nesses GACs que determinam a umidade, nesses computadores que fazem a leitura em tempo real da produtividade. A Esther, vamos supor que a Esther deseja trabalhar com automação. Então, ela vai trabalhar ali na produção desses mapas de rendimento, tirar esses mapas, colocar nos tratores, fazer com que o trator jogue mais ou menos adubo. Então, assim, são áreas que demandam muito profissional que a gente não tem hoje. Através dessa agricultura de precisão digital, nós temos ali ganhos, né? Quais são esses ganhos? Na agricultura convencional, o processo de coleta das informações é muito demorado e limitado. Fazer uma análise de solo, um enxadãozinho, né, um trado que você tem que ir a campo, você tem que coletar, você tem que andar. Deixa eu só dar autorização aqui. Ô, Márcio, bom dia. Então, na agricultura convencional, né, você também tem aquela questão da regulagem da plantadeira, que às vezes é muito lento. Você tem todas aquelas premissas que nós sabemos da dificuldade, né, que é. Já na agricultura 4.0, que é outro nome da agricultura digital, a ideia é levar dados mais detalhados e de forma mais rápida. Então, você já consegue ter os resultados ali de forma interessante. Hoje nós tivemos a palestra do Ricardo, que falou sobre modelagem, né? O Fábio estava, a Esther estava, acho que a Laiana estava também. O Ricardo falou muito bem da questão da modelagem ali para fazer a questão da identificação da qualidade do solo, né? Em vez de você fazer análise, você faz um sobrevoo com o drone, tira fotos do solo, e através daquelas fotos do solo e das culturas, você consegue saber se o solo está ou não corrigido, né? E com qual nutriente. Então, é muito interessante, reduz tempo. Professor, mas quais são as áreas dessa agricultura digital? Tá? Então, as principais áreas dessa agricultura digital é a agricultura de precisão. Ah, professor, mas por que a disciplina chama agricultura de precisão e digital? Por que não chama somente agricultura digital? Porque, para nós, o fator mais importante para os tecnólogos em horticultura, para os agrônomos, que a gente consegue ter mais controle, é dentro da agricultura de precisão. A agricultura de precisão é você jogar a quantidade certa no local correto e no tempo certo. Então, isso é agricultura de precisão, é essa precisão nos dados. E a agricultura digital? A agricultura digital ela envolve muito mais do que a agricultura de precisão. Ela envolve, além dessa agricultura de precisão, ela envolve ali as máquinas autônomas. Então, aqui, às vezes, fica um pouco fora do nosso esboço, né? Essa questão de autonomia está bem voltada ali para a área de informática. Nada impede vocês, eu gosto muito de trabalhar com máquinas autônomas, procurar fazer um mestrado e doutorado nessa área. Por isso que a nossa área de agrárias ela é muito interessante, né? Nós conseguimos trabalhar desde o plantio até a micro-organismos, a parte de máquinas, automação de máquinas. Então, a área é muito abrangente. O mapeamento. A agricultura digital trabalha com mapeamento. Determinar exatamente a variabilidade espacial de produção dentro da propriedade. Você pegar aqueles mapas e ver a variabilidade que eu falei lá no início, né? Os sistemas integrados, aumentar a eficiência do uso da terra e dos demais recursos. O que são sistemas integrados? Você tem a estação climatológica, ela está acoplada ao seu pivô,
Então, ela fornece os dados ali, tem os lisímetros que fazem a determinação da umidade do solo. Então, o lisímetro, ele comunica com um pivô, que comunica com a estação climatológica e faz ali esse manejo de irrigação. E são sistemas integrados. Às vezes, você tem seu estoque ele está mapeando a quantidade de grãos no seu silo de soja. Então, você tem sensores que captam lá o volume de soja que estão no seu silo. À medida que o silo vai baixando, você tem um volume disponível ali para colocar novos grãos, né? Ou o tempo necessário ali para esvaziar o silo. Então, esses são sistemas integrados. Sensores, falei de sensores para vocês agora, né? Tem sensores óticos, inteligência artificial e internet. Exemplo de sensores óticos, nós temos aí os satélites, nós temos os drones, inteligência artificial, são aqueles sensores que eu mostrei que captam ali temperatura, umidade em tempo real e que conseguem regular essa temperatura, essa umidade em ambientes controlados. E a própria internet, né? A gente existe diferentes sensores na internet que fazem ali a identificação de plantas daninhas, fazem a identificação de insetos e por aí vai. Já tem alguns aplicativos, inclusive, que você pode baixar na internet. Os drones. Drones não é só para tirar foto. Os drones hoje já fazem aplicação de caudas, faz aplicação de inseticidas. Os drones fazem medições diárias com uma precisão muito alta. Então, entra a parte de agricultura digital. O Big Data, pessoal. O que são esses Big Data? Hoje você tem uma quantidade muito grande de dados disponíveis no sistema, né? E você tem a capacidade de processamento desses dados. Antigamente, o computador, ele ocupava uma sala inteira, né? Hoje o computador ele está aqui na minha frente e a capacidade de processamento desse computador aqui, desse notebook, ele é muito superior ao computador que ocupava uma sala inteira. Então, hoje a tecnologia ele permite analisar, simular e determinar os dados de operação agrícola. Vocês terem ideia, outro dia eu estava vendo um HD de um computador de R$5.000, ele já tem 8 teras, né? Então, para vocês verem como que a capacidade de armazenamento de dados está aumentando. Então, esse conceito da agricultura de precisão é um sistema de produção adotado por agricultores de países de tecnologia avançada, denominado por eles de Precision Agriculture, ou Precision Farming, ou Site Specific Crop Management, que surgiu com um sistema de gerenciamento de informações e que teve seu crescimento potencializado a partir do avanço das tecnologias de referenciamento e posicionamento, como o GPS, do inglês Global Position System, e de tecnologias de sensoriamento remoto. Então, hoje é muito interessante que você vai comprar um relógio desses que marca a distância na China, ele recebe dados do sistema de GPS e recebe dados do sistema russo também de localização. Então, GPS, turma, são os sistemas de satélites que ficam rodando ao redor da Terra. Se você tem um relógio desse, ele manda um sinal para o satélite, geralmente para 3 satélites, os satélites devolvem para o relógio e o relógio consegue identificar exatamente a posição que você está e seu deslocamento, né? Além de altitude, por aí vai. Então, a agricultura de precisão, ela evoluiu muito com esse sistema de posicionamento de GPS. Por quê? Através do posicionamento da lavoura e as variabilidades que existem na lavoura, eu consigo trabalhar aquelas variabilidades de forma específica. Então, sem esse sistema de referenciamento e posicionamento, não existiria aí essa agricultura de precisão digital. Um outro conceito mais simples, né, que se alguma pessoa perguntar para vocês, é uma nova tecnologia de manejo com base em informações georreferenciadas para o controle de sistemas agrícolas. Vamos pegar um exemplo aqui, uma colhedora da John Deere, lá em cima, vocês verem essa bolinha, né, essa bolinha geralmente é um GPS que está acoplado ali ao equipamento. Essa colhedora, ela, além da barra de colheita dela, ela tem uma barra separada, não separada, é a mesma barra, mas que direciona parte definida dessas linhas aqui, 2, 3 linhas, para uma balança e para um determinador de umidade específico. Então, em cada ponto da lavoura que está marcado aqui, ele faz um rendimento e corrige a umidade. Então, ele faz um mapa de produtividade, né? Vocês percebam que quanto mais azul aqui, maior a produtividade. Quanto mais vermelho, menor a produtividade. Variando aí nos tons de verde para amarelado.
Então, qual que vai ser o meu problema aqui olhando essa lavoura de milho? O problema está nessa parte aqui. Está vendo que está mais vermelha? Será, qual o problema dessa área aqui? Será que é um problema de pragas? São nematóides? Será que foi uma adubação? Ou será que é uma área de cascalho? Será que é uma área com baixa fertilidade natural de fósforo? Então, se a gente consegue identificar que a produtividade foi menor nessa área aqui, nós conseguimos chegar lá e estudar, né, a causa dessa produtividade, baixa produtividade, e tentar corrigir também. Esse é o grande ganho. Então, eu já falei para vocês que as aplicações da agricultura de precisão na agricultura, tanto na preparo do solo, análise de solo para a busca das causas de variabilidade e produtividade. Então, vou pegar aquele mapa e vou fazer uma análise de solo específica para aquela área de baixa produtividade. Detectou que lá o problema era o nutriente, nós vamos fazer uma aplicação de fertilizante e corretivos em taxas variáveis, ou seja, nessa área daqui, nós vamos aplicar uma quantidade maior de adubo do que nessa área aqui, que talvez nem precisa de aplicar. O plantio a taxas variáveis, de acordo com o potencial produtivo de cada área. Isso é interessante. Às vezes o problema dessa área vermelha aqui não é a adubação. O problema aqui é uma mancha de solo que nós temos aqui de cascalho. Eu consigo corrigir isso a campo, pessoal? Eu consigo ir lá, ô Fábio, pega lá o Gabriel, vai lá na minha lavoura, faz um favor para mim, cata todas as pedras que estão lá do solo, lá, deixa só o solo argiloso, por favor. Eles vão ficar ali uns 30, 40 anos e não vão conseguir. Então, tem problemas que nós conseguimos resolver, outros não. Ah, professor, mas e aí? Eu deixo do jeito que está? Não, turma. Se essa área aqui ela tem uma baixa fertilidade natural, qual que é a opção que eu tenho ali para fazer o manejo? Eu vou reduzir a população de plantas. Em vez de eu jogar as 80 mil plantas de milho nessa aqui, eu jogo nessa área com alta produtividade aqui, eu vou reduzir para 60 mil, vou dar um espaçamento maior para a planta, para ela conseguir captar mais luz e ela conseguir captar mais nutrientes e água, né? Então, reduzo a população. Então, esse é o plantio a taxas variáveis que nós chamamos. Acompanhamento da lavoura para mapeamento de pragas e doenças. É importante. Hoje, com voos de drones, você consegue ali fazer o mapeamento dessa lavoura de forma ali fácil, né? Você vai conseguir monitorar a doença e você também vai conseguir monitorar ali pragas. Aplicação localizada de defensivos agrícolas. Ah, que bacana, professor. Vocês já viram aquelas máquinas que vão identificando onde tem a planta daninha e somente liga o bico ali naquela região onde tem a planta daninha? É um exemplo típico ali de aplicação localizada de defensivos agrícolas. Colheita com máquinas com sensores de produtividade. Eu mostrei aqui para vocês uma máquina com sensor de produtividade, tá? E a geração aí de mapas de produtividade. Então, essas máquinas, elas conseguem fazer o mapa de produtividade. E eu falei também na minha palestra, que eu estive uma vez na John Deere dando uma palestra de agricultura de precisão, e o gerente lá da unidade da John Deere, lá em Tumbiara, ele me disse, Jardel, eu consigo convencer o produtor tranquilamente a comprar uma máquina que custa 900 mil reais, a pagar 1 milhão para levar ali o kit de sensores para fazer rendimento, né, e fazer os mapas. Mas aí passa 1 mês, 2 meses, o produtor chega lá com aquele monte de mapa e fala, eu não sei o que fazer com isso aqui. Ele não sabe, às vezes, extrair o mapa, ele não sabe fazer a interpretação, e ele muito menos sabe regular lá a plantadeira para fazer a aplicação de fertilizante em taxa variável. Então, o pessoal não sabe fazer isso, é impressionante, mas quase ninguém sabe fazer isso. Pegar o mapa da colhedora, jogar no computador, fazer as análises, ver onde é que estão as manchas, ir lá fazer a análise de solo, verificar se é fertilidade, corrigir, e se for mesmo fertilidade, regular lá a plantadeira para naquela região jogar uma quantidade maior de adubo. Se vocês conseguem fazer isso aí, vocês são profissionais com emprego garantido no mercado de trabalho, tá? Faça o máximo de curso, faça o máximo de disciplinas para vocês irem aprimorando nessa área. Aumento da rentabilidade da lavoura. Olha que bacana. Quem não quer aumentar rendimento? Eu contei uma historinha para vocês, às vezes eu repito, né? Uma vez um diretor de sementes lá da Dupont, primeira vez minha de trabalho, encontrei com ele lá na recepção,
Ele falou, você que é o doutor Jardel? Eu sou o Giovanni Heineken. Qual que é a sua função aqui? Eu falei, eu vou trabalhar com pesquisa de produção. Ele falou, não, tá errado. Sua função aqui é uma só, nós contratamos você para uma coisa só, aumentar rendimento na lavoura. Rendimento e rentabilidade são coisas muito próximas, né? Se você aumenta o rendimento, você tem mais grãos para vender, você aumenta ali a rentabilidade. Agora, qual o caminho que você tomou para aumentar o rendimento? Às vezes você está usando a tecnologia que ela é muito cara, e às vezes aquela tecnologia que você está utilizando, pelo aquele ganho de rendimento que você teve, não compensou. Então, isso é a diferença de rendimento para rentabilidade. Mas a campo, né, ainda mais com esses preços que nós estamos trabalhando hoje, soja, milho, olerícolas, geralmente, aumentos de rendimento trazem aumentos de rentabilidade. O case maior no campo é a questão do rendimento, é você produzir mais na mesma área. Coleta de dados, análise de solo, produtividade, índice de vegetação, relevo, penetrometria e vetorização da área. Com o adjunto do plantio direto, um dos grandes problemas que nós estamos encontrando aqui na região, é muito comum, né, Fábio? Até assustei, Gabriel, Esté, a turma ele. Eu estou passando, voltando lá de Tumbiara, eu vi muito produtor arando e gradeando a terra para plantar soja. Eu falei assim, nossa, o pessoal tá aqui faz esse tipo de operação ainda. Mas por quê, Tom? Você faz análise lá com penetrômetro, você detecta que está compactado o solo, a única opção que você tem aqui na região é você fazer ali a aração e gradagem. Qual que seria a outra opção, professor? É você plantar uma cultura de inverno, uma crotalária com sistema radicular pivotante que quebra aquela compactação. Mas como aqui quase não chove no inverno, fica muito difícil o produtor promover essa descompactação biológica, né? Então ele vai fazer mecânica mesmo. Análise e elaboração de mapas, eu falei para vocês, é um campo muito interessante. Verificam aqui, ó, área de verdinha com altas produtividades e áreas aqui vermelhas com baixa produtividade, e a própria parte aí da interpretação e intervenção, a definição de zonas de manejo, a fertilização correta, específica e semeadoras de taxas variáveis. Depois de todas essas explicações, né, eu queria ouvir de vocês aí. Ficou claro, pessoal? O que é agricultura de precisão? Ficou sim. Ficou? Que bom, né? Esse é o primeiro ponto. A Laiana perguntou aqui, como o agricultor pode fazer para produzir mais, gastando menos na operação com a agricultura de precisão? Exatamente jogando a quantidade certa no local certo, né? Aumentando a velocidade de plantio, melhorando ali as condições operacionais. Então, tem muitas formas de você fazer isso a campo, né? Então, essas aí são todos frutos aí da agricultura de precisão. Ficou claro aí? Luana? Consegui responder? Luana tem que mudar da Laiana para Luana, senão eu vou chamar ela de Laiana o resto da vida, né? Luana e Laiana. Laiana é sua filha, né? Então tá bom, Luana. Desculpa aí se às vezes eu confundo, tá? A Laiana é você, a Luana é a menina. Ai, deixa eu voltar lá. Minha filha é Taíla. Tá, então é Laiana. Desculpa, uma hora eu pego. Então, continuando, quais são as vantagens, né? Respondendo um pouco essa pergunta. Redução do grave problema do risco da atividade agrícola. Então, o risco ali é você não pagar os custos, né, que você teve. Então, quando você produz pouco, você tem esse problema. Redução dos custos da produção. Já expliquei para vocês. Você reduz mão de obra, você aumenta a velocidade, você ganha em produção. As tomadas de decisão de forma mais rápida e certeira. Então, tomar decisão é importantíssimo para o produtor, saber a hora certa de pulverizar, saber a hora certa de fazer a colheita, né? O grão atingiu a umidade lá, tem um aviso que o grão está na hora de colher. Saber a hora certa de plantar, uma grande pergunta que nós temos nessa época.
Ah, será que eu planto ou não a soja? Será que eu espero um pouquinho mais para plantar? Boa parte da soja aqui no município de Cristalina vai ser plantada entre essa semana e semana que vem, né? Se você passar aí nas rodovias, passar nas beiradas das estradas, você vai perceber que tem plantadeira para todo lado. Então, a tomar a decisão aí tem que ser rápida e certeira. Controle da situação como um todo, né, pelo uso da informação. Então, você tem ali, monitorando a aplicação de pulverizadores, você tem a velocidade do vento, você sabe a hora de parar uma aplicação dessa, você sabe a hora que precisa de trabalhar com a pressão mais baixa para evitar a deriva ou reduzir a velocidade de operação, se não for possível parar a operação. Você tem todo esse sistema monitorado ali da sua casa, né? Deitado na sua cama ali, através de sensores. Maior produtividade da lavoura, com certeza você vai ter esse ganho de produtividade. Maior tempo livre para o administrador. Então, quem é fazendeiro e eu trabalho em fazenda sabe, né? Que o dono da fazenda, ele sempre está trabalhando ali, sábado, domingo, está ligando pivô, desligando pivô. Então, o microfone é aberto aí, pessoal. Não sei de quem que é. Deixa eu ver aqui. É o do Fábio, né? O Fábio, seu microfone está aberto. Ô, Fábio. Ele saiu para lá, deixa o microfone aberto. Manda um recado no chat aí para ele, Esther, faz favor. Melhoria do meio ambiente pelo recurso, pelo menor uso defensivo. Já falei para vocês. Impactos diretos, produção de alimentos com melhor poluição do meio ambiente, já foi falado, né? Um exemplo aqui desses impactos, você já ouviu falar sobre o aquífero Guarani? O aquífero Guarani, pessoal, é a maior manancial subterrâneo de água do mundo. Pra vocês terem uma ideia, é uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Ele pega lá na Argentina, passa pelo Uruguai, Paraguai, e vai até aqui o centro do Brasil, né? Aqui nós temos uma área que abrange 8 estados brasileiros e parte do território do Paraguai, Argentina e Uruguai. No Brasil, ela é escondida sob parte do solo do Goiás, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, boa parte da nossa água que é utilizada para irrigação vem desse aquífero Guarani. Para ter uma ideia, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o consumo médio de água por habitante em Ribeirão é 350 litros por dia. Ou seja, 150 litros por dia acima da média nacional. Professor, a Embrapa Meio Ambiente fez uma pesquisa que encontrou níveis de agrotóxicos próximos ao limite considerado perigoso para a saúde humana. Num dos trechos paulistas do aquífero, com 4... O que você fez aquela hora para mim conseguir entrar? Ô, Fábio. Aonde fecha aqui? Eu fechei as páginas, naquele quadrado. Vem cá, me mostra como é que faz aqui, ó. Tá chamando a menina lá. Então, turma, a pesquisa da Embrapa mostra que o Brasil e os países vizinhos lançam planos para proteger o aquífero Guarani. Então, hoje nós temos sensores que monitoram essa quantidade de agrotóxicos presentes nesse aquífero Guarani em diferentes pontos do manancial. Então, são sensores que detectam ali a quantidade de pesticidas que estão presentes. E as multas pagas por produtores que desrespeitarem esses limites ou que consiga a agrodefesa localizar, pode ser muito elevadas, né, chegando a milhões. Então, quais são os 4 pilares da sustentação da agricultura digital? Está aqui. A produção, a gestão da produção, as pessoas e a sustentabilidade. Então, você reduz ali a poluição, você faz mais por menos, você consegue gerir todo o seu sistema, máquinas e pessoas. As pessoas, elas são um papel importantíssimo, porque as pessoas que vão fazer todo o controle dessa agricultura digital, sem pessoas não existe agricultura digital. Eu mostrei ontem que a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana é que a inteligência humana é multifocal. Você pode pegar ali a melhor máquina que tenha para colher morangos,
mas ela vai saber somente colher morangos. As pessoas não, elas sabem, além de colher morangos, consertar a máquina que colhe morangos, sabe, cuidar da aplicação dos pesticidas, dos inseticidas, fungicidas. Então, nada substitui as pessoas. As pessoas, elas têm a capacidade de aprender em diferentes áreas, né? As máquinas ainda são muito específicas para aquela função. É muito comum na lavoura, às vezes, vocês depararem com esses sistemas de GPS sobre as máquinas, né? E, às vezes, você tem outras antenas ao longo da lavoura, que a gente chama aqui a tecnologia RTK. Para vocês terem uma ideia, esse sistema de GPS sobre a máquina, ele dá um erro ali de 5 centímetros a 7,5 centímetros, né? Isso aí, às vezes, é considerado muito. Por exemplo, você está plantando uma linha de macho, de fêmea, às vezes você vai ter ali erros grandes, né? Mas você colocando uma outra antena, é uma antena auxiliar que corrige esse erro do GPS. Professor, por que o GPS ele tem erro? É tão interessante, né? Não sei se o Vinícius vai explicar isso para vocês em georreferenciamento, que antigamente o erro, em vez de 5 metros, né, era de 20, mais de 20 metros. E esse erro era proposital. O governo americano colocava esse erro no GPS para quê? Por exemplo, se alguém quiser utilizar o sistema de GPS, por exemplo, os russos, para jogar bombas nos Estados Unidos, eles não iriam acertar os alvos. Então, o pessoal dos Estados Unidos, eles criaram isso como defesa militar, né? Esse erro do GPS, do sistema de referenciamento. Só os americanos sabiam corrigir esse erro. O exército americano, ele conseguia corrigir esse erro. Aí foram passando os anos 80, eles perceberam que isso era um mapa de dinheiro, né? Sistema de GPS. Eles reduziram esse erro aí para 4,5, 5 metros. Não sei se vocês aí, eu vou até abrir aqui a câmera, né? A Estel, o Gabriel, já teve a sensação, Fábio, de colocar um endereço no GPS, aí você chega no endereço, ó, você chegou ao seu destino. Ô, Fábio, você não está em casa, não? Não, Jardel, você está onde? Eu estou em frente à loja aqui do Tadeu. Não, Jardel, a loja do Tadeu é da rua de trás. Eu moro na outra rua. Então, esse errinho aí de 5 metros que a gente encontra nos GPS convencionais nossos, né? Até 5 metros, às vezes é menor. E ele ainda existe embutido ainda no GPS. Por isso que alguns equipamentos dão esse erro para nós, principalmente quando a gente está navegando, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação. Mas a agricultura ele não permite esse erro de até 5 metros. Então, eles colocam essa antena, que a gente chama de RTK, uma anteninha dessa aí custa em torno de 80 a 100 mil reais, né? Fora o sinal que você tem que pagar dela, que custa alguns centenas de reais aí por mês, que é um sinal para corrigir esse posicionamento. Com essa antena aqui, pessoal, o erro máximo chega a 2,5 centímetros, né? 2,5 a 4 centímetros. O que é 2,5 a 4 centímetros? É nada, perto dos 5 metros, né? Então, as fazendas grandes, eles, além do sinal que eles pagam todo mês, eles têm esse sistema aqui de correção do sistema de GPS. Então, ele pega esse erro aí que pode chegar a 5 metros e traz esse erro aí para 2,5 a 5 centímetros. É imperceptível a olho nu. Outro exemplo de emprego direto à agricultura e precisão na agricultura, né, é o GPS agrícola. É um guia de aplicação de insumos, então nós já temos empresas aí como a Austria, que é a Tangram, são empresas que trabalham basicamente nessa área de agricultura e precisão, que recebem currículos aí todos os dias de profissionais. Pra vocês terem uma ideia, eles têm um sistema de GPS agrícola, que é um guia para aplicação de insumo, evitando sobreposição e falhas. Antigamente a gente usava muita espuma, né? Pessoal, o equipamento ele tinha uma espuma que ia marcando onde que você ia e onde você voltava. Hoje não, pessoal. Hoje, com esse sistema de GPS ali, o próprio equipamento, você pode ir, abastecer o equipamento, voltar, às vezes a espuma tinha sumido, né? Dava uma chuvinha também, era um problema sério. Hoje, isso é tudo eletronicamente. Hoje, você não tem sobreposição, você passar na mesma área 2 vezes ou ter falha, né? Principalmente na dessecação, você tinha aquela mancha toda dessecada e tinha algumas falhas verdes. Hoje não existe mais isso, graças a esse sistema de GPS agrícola. Trabalha em reta, curva, pivô, faz contorno, medição de áreas, equipamentos em português. Então, antigamente o sistema era tudo em inglês, a gente tem alguns equipamentos que estão chegando hoje que é em inglês, mas temos outros que já são em português. Sistema simples e fácil de operar,
Fácil instalação, operação, garantia de 1 ano, suporte técnico local efetivo, né? Outra linha é a aplicação de taxa variável de fertilizantes corretivos. Aplicação de insumos a taxas variáveis, que eu mostrei para vocês, às vezes você tem informação que está produzindo mais ou menos, tem informação pela análise de solo que tem uma diferença, mas você não sabe fazer a aplicação em taxa variável. Então, a Austera, ela ensina você a regular o seu equipamento, automatizar isso. Instalação de distribuidores de arrasto, é muito comum agora, a gente passou agora a fase de aplicação de gesso e calcário, né? Economia de até 30% com insumos, você vai jogar a quantidade correta, no local certo. É muito comum antigamente o pessoal jogar, vamos jogar 2 toneladas de calcário, 1 tonelada de gesso, né? 2 de calcário, 4 de calcário, 1,5 de gesso. E aquilo ali geralmente é mais do que nós precisamos. Então, com esse sistema de taxa variável, você consegue corrigir isso. Melhora na produtividade, aplica também até 3 faixas fixas, áreas sem mapeamento, equipamento em português, sistema simples e fácil de operar. Então, é uma empresa que já trabalha nessa parte de GPS agrícola e taxa variável. A Fazenda Tecnológica, a TCR, nós fomos agora, só é impressionante como é que eu fico feliz de estar morando em Cristalina, né? Nós fomos na SLC, foi eu, o Cássio e o Álvaro, nós estamos fazendo o fechamento da parceria para estágios, né? Para que vocês possam fazer o estágio de vocês na SLC, alguns de vocês possam fazer um trabalho de conclusão de curso na área deles. Vocês terem ideia, eles têm um pivô lá de 32 hectares somente para pesquisa. Basicamente, a metade desse pivô não está sendo utilizado. Então, a oportunidade de a gente trabalhar. Fica 80 quilômetros aqui do campus, estrada muito boa, acho que não dá nem 80, 60, 80 quilômetros, se não me engano, 40 minutos a gente está lá. Então, daqui a pouco a gente pode montar uma equipe de pesquisa para ir lá montar experimentos na SLC, né? E a vantagem da SLC, por que eu estou falando da SLC? Porque ela é uma fazenda tecnológica, vai ser uma das primeiras fazendas no Brasil com 4G em toda a fazenda, né? Então, você vai conseguir monitorar lá a aplicação em tempo real, eles já fazem isso, eles têm um monitor gigante na sede da fazenda, onde eles conseguem mapear onde está sendo feito todas as aplicações, a velocidade do vento, a temperatura na fazenda inteira, consegue mapear a lâmina d'água que os pivôs estão jogando. Então, a taxa variável, o monitor de plantio e o monitor de colheita, né? Então, essa empresa, TCR Solution, ela trabalha com fazendas que queiram ser fazendas tecnológicas. Tá ok, pessoal? Estava programado 1 hora, né? A gente está finalizando aqui com 1 hora a nossa aula, e então foi bem planejado dessa vez. Eu queria abrir para vocês para comentários, perguntas, se tiver alguma pergunta, Esther, Fábio, a Laiana, o Gabriel. Ô, Fábio, isso sim é bom, né, Fábio? É a distância, né? O cara assistiu uma aula deitado aí na cama, é coisa boa, né? Acabou a bateria, eu tive que ir para cá. Ah, mas tá bom também aí. Importante é assistir a aula. Ô, Jardel, Oi. Essa agricultura de precisão, agricultura digital, ela pode influenciar, assim, também, e ajudar um pouco nessas perdas que tem na colheita? Ô, Fábio, eu acredito que sim. Através do monitoramento é uma das possibilidades. Hoje eu não sei se existe sensor que detecta perda em colhedora, por exemplo. Hoje, como que a gente faz isso a campo, né? Geralmente o cara vai lá com um quadrado, joga no solo, pega os grãos de soja e pesa, né? E aí ele joga isso aí no celular, no aplicativo, e dá a porcentagem de perda em cima da produtividade. Agora, a partir do momento que você consegue mapear isso aí com sensores em tempo real, você consegue, por exemplo, detectar se um operador de uma máquina está trabalhando numa velocidade acima, ou se uma barra ela está desregulada ou deu algum problema, né, de desregulagem lá a campo, e você consegue corrigir isso aí a tempo. Você consegue fazer uma ligação lá, ô, seu Adão, é o senhor que está colhendo aí o talhão 5 da lavoura do Fábio? Ô, sou eu, Jardel, o que aconteceu? Ô, presta atenção, você está trabalhando aí com velocidade maior, sua perda aí de 1% passou para 3%. Não faz isso comigo, não. Reduz aí a velocidade.
entendeu? O cara vai saber que ele está sendo monitorado ali, né, Fábio? Ou às vezes não é velocidade. O Adão, a perda da colhedora aumentou de 1% para 3%. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma desregulagem, ou manda para assistência. Isso ajuda, é uma das formas de você monitorar isso. Outra, Fábio, possibilidade é a hora da colheita. Às vezes a gente perde muito para colher tardio, né? Aí passa do ponto, aí acaba debulhando muito a campo. Então, se você tem sensores nas plantas que conseguem identificar ali a hora certa da colheita, de iniciar a colheita, ou te dá um sinal para você, com uma semana de antecedência, ó, a gleba 5 o talhão 5 do pivô 7, ele vai chegar a semana que vem. Você consegue organizar melhor isso, né? Então, é outra possibilidade através do monitoramento do ponto de colheita. As próprias tecnologias que estão embarcadas nas colhedoras, né, cada vez mais modernas, ajudam também nisso aí. Então, a agricultura precisa é um futuro, Fábio. Não tem como você falar de agricultura sem pensar na agricultura precisão. E não adianta você. Hoje tem muito produtor cabeça dura que fala, eu não gosto nem de ver com celular, computador. Esse produtor que continuar com esse pensamento aí, daqui a uns tempos vai ser engolido, né? Porque é uma quebra de paradigma. O estudante que está formando hoje e fala assim, eu não gosto de AD porque tem que mexer no computador, tem que acessar e-mail, ele está atrasado. Felizmente, a palavra é essa, né? Porque como que ele vai conseguir regular uma máquina dessa lá no campo no futuro, né? É tudo hoje via celular, é tudo via controlador. Então, assim, é interessante, turma, por mais que a gente tenha resistência à tecnologia, nós começarmos a trabalhar essa tecnologia. Principalmente nós, né, Fábio, já estamos passando dos 40, a gente é do time lá dos veteranos, né? A gente tem muita dificuldade em assimilar isso aí. Eu, até pouco tempo, eu ficava assim, será que essa agricultura de precisão vai chegar mesmo, tal? Até que eu cheguei lá na Ubra, aí os gerentes de indústria açucareira falavam assim para mim, Jardel, a gente está usando lá drone para mapear as plantas daninhas na cana-de-açúcar, e nós estamos jogando esse mapa no pulverizador, no Uniporte, para fazer a aplicação na área correta. Aí chega outro e fala assim para mim, o fazendeiro lá do Mato Grosso, você comprou 2 drones para fazer o monitoramento de mancha de nematóide na lavoura. Aí você começa a falar, poxa, o negócio chegou. E aí você tem 2 opções, você continua negando, ou você entra para o time daqueles que querem aprender e querem desenvolver. Eu criei a matéria de agricultura de precisão na Ubra, eu recebo muitos relatos de alunos que formaram lá em agronomia, que hoje estão atuando nessa área, que agradecem o meu incentivo, né, para fazer os minicursos, fazer os congressos, fazer a disciplina. Então, nessa disciplina, eu vou chamar a atenção de vocês, quanto que é importante esse ramo, como que eu posso desenvolver nesse ramo. Olha que legal, quem estava na palestra do Taves, né? O Taves, ele está dando uma disciplina em Rio Verde, de agricultura digital para todos aqueles que já são formados, né? Imagina você formar, Esther, Luana, Gabriel, e saber que você tem a possibilidade de cursar uma disciplina no IF em Rio Verde, ir a Rio Verde, cursar essa disciplina e dali já emendar um mestrado ali em agricultura digital, né? Um doutorado em agricultura digital e sair empregado ali de Rio Verde com um bom salário. Então, são tecnologias que chegaram para ficar, Fábio. Você consegue fazer tudo que você imaginar com essas tecnologias novas. Eu ontem estava lendo um pouquinho para a palestra, né, sobre a questão da automação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 70% das fazendas já têm parte das suas operações automatizadas. Seja colheita, seja classificação. Na Dupont, nós tínhamos um sistema de classificação de milho, nós pegávamos um milho descascado e o milho com casca. Antigamente, nós tínhamos as mesas de seleção. Era 40, 50 pessoas, um do lado do outro daquela mesa, passava uma esteira, o pessoal ia tirando espiga podre, ia tirando espiga com palha e jogando no chão. Hoje, nós temos um sistema de cor, Vision Source, que chama seleção a partir da visão, que tem um raio laser, que tem um sensor que vai dando tapa na espiga e vai jogando a espiga para fora. Aquelas 40 pessoas hoje são 2 pessoas só que ficam lá, né?
Então, assim, é a agricultura digital chegando, né? A precisão chegando. Chega na lavoura, chega na classificação, chega no armazenamento de grãos, chega no silo, chega na colheita, chega em tudo. Tá bom? Tranquilo? Ficou explicado? Beleza. Vamos almoçar? Vamos, né? Na hora, né? Então, eu vou interromper aqui a gravação. Já vou finalizando aqui, agradecendo